Os planos de recursos hídricos e o enquadramento de corpos d'água. Vamos aprender a olhar e a cuidar de nossos rios? Eles são uma de nossas maiores riquezas. São fundamentais para a nossa qualidade de vida. Nossas mais importantes necessidades dependem da qualidade dos rios que cortam nossos campos, florestas e cidades, mesmo quando não prestamos atenção a isso. Cuidar da preservação e recuperação de nossas águas é uma obrigação de todos nós. Mas para isso, é preciso planejar e conciliar os mais diferentes interesses, necessidades e usos, de empresas de saneamento a indústrias, de associações de pescadores a hidrelétricas, da agricultura ao turismo, de comunidades ribeirinhas a grandes centros urbanos, num país de enormes proporções e com grandes diferenças regionais. E o primeiro passo para isso é aprender a enxergar e compreender os nossos rios de uma forma abrangente. Imagine que cada rio pode ser visto com 3 olhares diferentes: o rio que temos, o que queremos e o que podemos ter. Precisamos conhecer a fundo cada corpo d'água, suas características originais, as diversas formas como é utilizado, as comunidades que serve e, principalmente, seu estado atual de preservação ou de degradação. Quer dizer, o rio que temos é a constatação da realidade atual do rio. Já o rio que queremos representa a visão da sociedade para o futuro que deseja para os cursos d'água. Ou seja, o rio que queremos é a expressão de um desejo, de um quadro idealizado, mas, muitas vezes, impossível. Por fim, o rio que podemos ter representa uma medição entre a vontade e a realidade, uma projeção realista, objetiva, do melhor resultado possível, levando em conta os limites técnicos, sociais e econômicos existentes. A Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei das Águas do Brasil, contempla esses 3 pontos de vista ao apontar 2 instrumentos fundamentais para a gestão das águas de nosso país: o enquadramento dos corpos de águas em classes segundo seus usos preponderantes e os planos de recursos hídricos. O enquadramento é uma ferramenta de planejamento que estabelece metas de qualidade de água a partir das suas utilizações. Parte da mais exigente, que reúne as melhores condições possíveis que um corpo d'água pode ter, a menos exigente, onde são admitidos os níveis mais elevados de poluição. Ele se baseia nos níveis de qualidade que os corpos d'água deveriam possuir para atender às diferentes necessidades de uso estabelecidas pela sociedade. Por exemplo, o grau mais elevado de exigência se aplica a áreas de preservação ambiental e de proteção a comunidades aquáticas. Enquanto isso, para a navegação, o grau de exigência é muito menor. O enquadramento é referência para o planejamento da gestão das águas e do meio ambiente, embasando diversas condutas e decisões, como a outorga de direito de uso da água, definição da cobrança por esse uso, licenciamento e monitoramento ambiental. Os planos de recursos hídricos devem ser elaborados segundo 3 abordagens: da bacia hidrográfica, do Estado ou para o país. Estes planos combinam uma ampla análise das condições atuais, de projeções das possibilidades futuras e da realidade socioeconômica da região em que se localiza cada corpo d'água, ou seja, um diagnóstico preciso que combina o real, a vontade e o possível, permitindo estabelecer um conjunto de objetivos e ações de curto, médio e longo prazo para solucionar os problemas existentes e prevenir problemas futuros relacionados à água. Um planejamento inteligente, participativo, que concilie os múltiplos interesses e necessidades da sociedade com a melhor gestão de nossos recursos hídricos. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre os planos de recursos hídricos e o enquadramento de corpos d'água brasileiros e conheça a agência que cuida das águas do Brasil.